Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos gravar a aula sobre a curva de demanda e a curva de oferta. Primeiro falaremos sobre a curva de demanda. Antes, vamos fazer a diferença entre a parte da economia denominada microeconomia e macroeconomia. Microeconomia é o segmento da economia que estuda o mercado, a relação entre os agentes econômicos, as empresas e a família. É uma análise mais individualizada. Nós estudaremos em microeconomia o mercado. O mercado é aquele ambiente onde o consumidor e o ofertante se encontram. A microeconomia estuda também a formação dos preços. Muito bem? Agora, para continuarmos, nós falaremos sobre a macroeconomia. A macroeconomia é o segmento da economia que estuda os macros agregados, o desemprego, a inflação, o consumo agregado, o investimento agregado. Muito bem, pessoal. Também estuda o PIB, as contas nacionais. Para continuarmos, nós vamos agora dar a definição de curva de demanda. Foi onde nós priorizamos na nossa aula. A curva de demanda, a Lei Geral da Demanda, ela diz o seguinte, que a curva de demanda, ela evidencia a relação inversamente proporcional da quantidade procurada em relação ao seu preço. É importante a gente guardar. A curva de demanda, ela é inversamente proporcional. Quantidade demandada com o preço do produto. Um exemplo, se o preço da gasolina se eleva, a tendência do consumidor será reduzir a quantidade consumida desse bem, obedecendo sempre a hipótese ceteris paribus. Muito bem? Agora, os fatores que determinam a demanda são, o primeiro, a renda do consumidor. Você só pode se transformar em um consumidor se você tiver renda. Por exemplo, no caso dos bens normais, se a renda do consumidor se eleva, a tendência é o consumo dos bens normais se elevarem. Os bens normais são aqueles bens essenciais à vida do consumidor. Por exemplo, o arroz, o feijão, o gás de cozinha. São aqueles que são relativos ao consumo do dia a dia do consumidor. Nós temos também os bens substitutos. O que são bens substitutos? São aqueles bens que, quando o consumidor vai ao mercado consumir bens e serviços, ele verifica que aquele produto que ele iria comprar, por exemplo, carne de primeira, subiu de preço. Ele vai buscar o substituto perfeito, que no caso é a carne de frango. Muito bem, pessoal? Então nós temos que saber o que é o bem substituto, tá ok? Um outro bem relevante chama-se bem complementar. Aquele bem que complementa um outro bem. Nós temos, por exemplo, automóvel e combustível, o pão e a manteiga. E, por exemplo, se o preço do automóvel se eleva, a tendência é esse preço refletir na demanda de combustível. Menos carro circulando na economia, menos gasolina, pois o preço do carro aumentou. Se o preço do carro aumentou, a gasolina é bem complementar ao carro. A tendência é a queda do seu preço. Um outro fator determinante da demanda é o gosto e as preferências do consumidor. Normalmente,
Essa variável, ela é induzida pelas redes sociais, pela mídia, pelos jornais, pelos meios de comunicação, que influencia, certamente, a preferência do consumidor por determinado produto. Um abraço e até a próxima aula.